A Igreja de São João Evangelista do Colégio do Funchal, também referida como Igreja do Colégio dos Jesuítas, localiza-se no centro histórico da cidade e concelho do Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. Construída no século XVII pela Companhia de Jesus, o templo marca a transição no país do estilo maneirista para o barroco, marcado por grande ostentação decorativa. Constituiu o maior conjunto edificado na cidade até ao século XIX. Esta obra dos jesuítas alberga um património histórico e artístico de valor inestimável. Santa Quitéria nasceu em Braga. Seu pai era pagão e por isso empregava todos os esforços para a afastar da religião cristã. Não podendo suportar por mais tempo os maus tratos do cruel pai, fugiu de casa, em direção a uma montanha próxima, onde levou uma vida santa e contemplativa. Regressando à sua casa paterna, foi obrigada a casar e ao recusar acabou por ser decapitada por mandato do próprio pai. É dada como padroeira da raiva. A capela possui 3 telas, sendo a mais interessante colocada na parede norte, alusiva à mulher adulta e datável dos meados do século XVII. As duas restantes, de carácter amador, talvez executadas por frades franciscanos, ambas colocadas na parede sul e representando o nascimento de São João Batista ou da Virgem Maria e a outra de São João Evangelista.
É um dos 3 arcanjos designados pelo seu nome na Bíblia. A ele estão ligados os assuntos de proteção e guarda, aparecendo geralmente armado em atitude de combate. É designado no livro do Apocalipse de São João como chefe de milícias celestes contra Satanás. Assim, do seu grito de reunião dos anjos fiéis, Michael, igual a quem como Deus, veio a tornar-se o nome porque é venerado. De devoção muito antiga, foi igualmente uma das prediletas dos padres jesuítas, tendo-lhe dedicado inclusivamente o Colégio de Coimbra. A lenda das 11.000 virgens, oficialmente colocada sob reserva pela própria Igreja, terá nascido de um provável lapso de escrita, em que se trocou a indicação, mártir, por 1000. Todavia o que importa é que a capela está dedicada ao martírio de Santa Úrsula e das suas companheiras mártires. O retábulo é uma peça maneirista datável de cerca de 1654. O centro era ocupado por uma grande pintura sobre tela, representando o martírio das 11.000 virgens, atualmente exposto no Museu de Arte Sacra, rematado lateralmente por 2 pares de colunas, ao gosto coríntio. A tela do nicho superior tem a legenda de Regina Virginum, pintado a ouro sobre tela negra.
por 9 imagens de 70 cm incluídas em nichos, policromadas, ladeadas e intermediadas ainda de outros pequenos nichos, tipo frestas, com relicário em forma de braços, em forma de pirâmide e em cartela envidraçada. O retábulo maneirista datado de meados do século XV evoca duas grandes imagens da crucificação e morte de Jesus. A capela do Senhor Jesus, além da imagem central do Senhor crucificado, dá grande relevo aos 4 evangelistas, reproduzindo o esquema compositivo iconográfico ligado ao espírito ideológico da Contra-Reforma. As paredes da capela estão revestidas de azulejos do mesmo século, idênticos ao da Capela Mor, e 3 telas: os Mártires de Marrocos, esquerda, Santo António e São Francisco de Assis, direita.
Esta capela na sua origem estava dedicada à Senhora da Luz, a imagem original está no Museu de Arte Sacra do Funchal. Agora podemos ver a imagem de Nossa Senhora de Fátima e de São José. A imagem de Nossa Senhora de Fátima tem uma simbologia importante, acompanhou as forças portuguesas nas suas missões. A capela é pouco profunda, decorada interiormente com azulejos de tapete do século XVII e a pequena abóbada de berço é um caixotão de cantaria, como a da Capela Mor. O retábulo de talha dourada é uma peça de transição do maneirismo para o barroco. O nicho central é rematado por 2 arcos entalhados, maneiristas com um esplendor de pequenos vidros espelhados. Podemos ainda contemplar a magnífica imagem do Sagrado Coração de Jesus. O Santo Expedito é o santo católico padroeiro das causas urgentes e justas. Segundo a tradição, foi um comandante militar romano no século IV que, ao decidir converter-se ao cristianismo, rejeitou o apelo para adiar a sua decisão, tornando-se mártir. Quando o Expedito decidiu converter-se, o diabo apareceu sob a forma de um corvo que grasnava, cras. Cras, que em latim significa, amanhã. Amanhã, tentando adiar a sua decisão. O santo pisou o corvo e gritou, pode, que significa, hoje, recusando deixar para amanhã o que podia fazer naquele exato momento.
O retábulo maneirista datado de meados do século XV evoca a devoção ao Senhor da Misericórdia num quadro a óleo do século XX. Esta antiga capela dedicada à Senhora do Perpétuo Socorro conserva um retábulo de composição maneirista com ricos ornatos entalhados. Na parte inferior, temos um sacrário embutido e duas imagens de dois santos, um jesuíta, talvez, São Francisco Xavier, e São Francisco de Assis. O retábulo maneirista é datado de 1648. As colunas são igualmente coríntias, caneladas, mas com o terço inferior decorado sobriamente com pontas de diamante e assentes em estilóbadas salientes da predela. O teto é recoberto de caixotões de madeira pintados. O nicho central é ocupado com uma magnífica imagem de Nossa Senhora com o menino, por certo datável da primeira metade do século XVII. Na ordem superior, encontra-se representada a Virgem rodeada pelo que parecem ser os membros fundadores da Companhia de Jesus. Nascimento de São João Batista, de cunho popular com rica iconografia, século XVII. No lado oposto, pintura sobre tela, um representando Nossa Senhora do Popolo e a outra tela representando São Francisco.
São Francisco Xavier nasceu no Castelo de Xavier, próximo de Pamplona, Espanha, no dia 7 de abril de 1506, falecendo perto de Cantão no dia 2 de dezembro de 1552. É o padroeiro das missões e do turismo. Vários autores datam o retábulo desta capela de 1648. É um trabalho de talha dourada, de 3 panos e em que o central é ocupado por um nicho, que alberga São Francisco Xavier, mede 1,5 metros de altura. As separações são marcadas por 4 colunas, tipo coríntio, maneirista. O retábulo é decorado por 3 telas, 2 nos panos laterais, Santo Desconhecido e São Lourenço, e uma superior, Vida de São Francisco Xavier. A capela foi fundada por Bento de Matos, que ali passou a ter jazigo, conforme se encontra escrito na lápide sepulcral.
Santo António nasceu no dia 15 de agosto de 1195, junto à Sé Catedral de Lisboa. Muito novo mostrou propensão para a vida religiosa, oferecendo-se com 15 anos apenas para entrar nos cônegos regrantes de Santo Agostinho. Em 1221, depois de ter tentado chegar ao norte de África, encontra-se em Sicília, para onde é arrastado por uma tempestade. À notícia da reunião do capítulo geral da Ordem Franciscana, ali se desloca ficando assistente do próprio São Francisco de Assis. A partir desta data, a sua atividade é espantosa, pregando, escrevendo e sendo dado como um dos grandes intelectuais da sua época. Virá a falecer em Pádua, com 36 anos de idade, a 13 de junho de 1231, sendo canonizado um ano depois. A capela é datada da segunda metade do século XVII. Tipo de talha, muito semelhante à capela que lhe fica em frente, dedicada a São Miguel e com painéis decorativos pintados a óleo sobre madeira. A capela foi fundada por António Spínola Teixeira, onde se encontra sepultado, conforme a lápide sepulcral do ano de 1719. Nossa Senhora da Conceição é representada subindo ao céu, suportada pelos anjos ou querubins e pousada sobre um crescente lunar, símbolo da virgindade. Pela atitude pode ser dada como Nossa Senhora da Assunção. O retábulo do século XVII com a imagem de Nossa Senhora, trabalho de madeira dourado e policromado, com a altura de 114 centímetros. Esta capela possui um óleo sobre tela, conventual, representando São Marcos Evangelista e painéis nas paredes, representando azulejos com o intuito de fazer uma ligação para o coro alto que não chegou a ser realizada.
sacristia, também de características jesuítas, acompanha a riqueza decorativa da igreja, sendo de salientar o pavimento em tijoleira, os seus armários de mármore embutido, recortados por composições de azulejos figurativos representando cenas de caçadas, e arcaz barroco dotado com telas do século XVII e de princípios do século seguinte, alusivas aos principais santos da companhia.
A Capela Mor destaca-se pela sua elegante abóbada decorada e pelos azulejos policromos em tons de azul e amarelo. Ao centro ergue-se o impressionante retábulo de talha dourada, ricamente ornamentado com colunas, anjos e símbolos religiosos, refletindo a grandiosidade artística da igreja. Nos nichos laterais encontram-se imagens de santos da Companhia de Jesus, completando um espaço de grande beleza e significado histórico. Ao terminar esta visita pela Igreja de São João Evangelista, fica a memória de um dos mais belos tesouros históricos e artísticos do Funchal. Entre os detalhes dourados, os altares trabalhados e o silêncio das suas paredes centenárias, esta igreja guarda séculos de fé, cultura e tradição madeirense. Mais do que um monumento, é um espaço onde a arte e a espiritualidade se encontram, convidando cada visitante a parar por um momento e contemplar a sua beleza única. Obrigado por acompanhar esta viagem pela história da Madeira.